de Saulo a Paulo de Tarso, o salto qualitativo. Luiz Guilherme Marques. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, e Coríntios, 13, 1-7 e 13. Paulo de Tarso. Dedicatória, às minhas filhas Jaqueline e Teresa, a Rosa Maria Passarelli, a Maria Jani Barbosa, a Maria Adélia Bicalhos e Vineli de Almeida, a minha mãe, Mitici, aos meus irmãos Antônio José, Marco Aurélio, Maria Helena, Maria Célia e Maria de Fátima, aos confrades da Fundação Espírita Nosso Lar, do Centro Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Boa Nova, todos de Juiz de Fora, M.G. Introdução. Constam dos Atos dos Apóstolos, 9.1-31, alguns dados da biografia de Paulo de Tarso, vide nota no final do livro. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens, que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou,
para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até a Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Certa vez perguntaram a Francisco Cândido Xavier sobre como Emanuel se apresentava a Ismael, o amoroso guia espiritual do Brasil, e a resposta foi simplesmente, ajoelhado. Quando nos veio à mente escrever este livro, que tem suas raízes na experiência do inovidável convertido de Tarso, vimos-nos na contingência de relembrar seus passos tropegos na fase do homem velho para, somente depois, podermos proclamar-lhe as realizações inestimáveis na divulgação da verdade. Todavia, se o atualmente iluminoso ex-senador romano Públio Lentulio Cornélio se prostra em reverência sincera diante da alma sublimada de Ismael, nossa atitude diante do ex-doutor da lei judaica não poderia ser diferente. Simbolicamente, genuflexo, grafamos estes comentários,
rogando em pensamento aquele luminar da verdade sua bênção para nossa vida e a daqueles que procuram evolução espiritual. Não pretendemos elaborar em um ensaio histórico, pois ninguém melhor o fez do que o Espírito Emmanuel, no livro Paulo Estevão, através da mediunidade sublimada de Francisco Cândido Xavier. Nossa proposta é realizar algumas reflexões, baseadas na biografia do grande batalhador do Cristo, que acreditamos venham a ser úteis à vida diária dos confrades espíritas. Não se trata de um trabalho de mestre para aluno, pois o autor desta obra é o primeiro aluno destas lições. Se o livro beneficiar uma pessoa que seja, já terá atingido sua finalidade. Agradecemos a Deus a oportunidade de trabalhar na sua seara bendita. O autor. 1. Somos energia irradiante. Atualmente já se afigura indubitável para as pessoas instruídas a ideia de que cada ser é um foco de energia. Nosso corpo físico é formado de energia de baixa frequência, detectável pelos 5 sentidos, corpo esse que obedece ao comando do espírito, este que é uma forma de energia de alta frequência, energia essa dotada de um diferencial característico, que é a inteligência, fruto de uma evolução gradativa através dos reinos inferiores da natureza. Em realidade, tanto o corpo quanto o espírito são energia irradiante, sendo que o perispírito, corpo ligado diretamente ao espírito, é constituído de um tipo de energia de frequência intermediária entre a do corpo físico e a do espírito. Através do perispírito, o espírito comanda o corpo físico, afirmando o espírito André Luiz que esse comando se viabiliza através do sangue, o que possibilita o acionamento dos mínimos pontos da máquina física. Onde o sangue para de chegar, ocorre a necrose local. Tudo o que sentimos, pensamos e realizamos se faz acompanhar da correspondente emissão de radiação, acionando o fluido cósmico universal e alcançando as pessoas ou coisas para as quais direcionamos nossa vontade. Da mesma forma, recebemos as emissões mentais dos demais seres. Nesse contínuo emitir e receber radiações, criamos vínculos positivos ou negativos. Os primeiros acarretam a paz, a felicidade, etc. Os segundos o contrário. Não há como alguém viver à parte nesse universo de radiações. Ninguém consegue viver sem pensar, sentir e agir. O intercâmbio ocorre a nível universal no sentido mais amplo da palavra, pois não há barreiras que separem os mundos. Por isso, orar e vigiar é muito mais relevante do que parece à primeira vista. Escolhida a sintonia positiva, pela própria lei da inércia, a tendência é a continuidade. Se negativa a sintonia, se não nos esforçarmos para mudar de rumo para o bem, vamos sendo impulsionados para situações cada vez mais dramáticas. Cada emissão segue em todas as direções e volta com força multiplicada ao emissor. Saulo, homem altamente intelectualizado e ocupante de posição proeminente na sociedade da época, mas sintonizado momentaneamente com as correntes do mal, representada na pessoa de frios e dominadores sacerdotes encarnados e por inimigos desencarnados do progresso da humanidade, tornou-os um dos porta-vozes mais perigosos da oposição à mensagem do Cristo para o nosso planeta. Com sua oratória altamente qualificada e sua pujante capacidade de articulação política, estava sendo inconscientemente manipulado pelas correntes do mal. Felizmente, o encontro com Jesus desarticulou o conúbio de forças negativas, desplugando-o dos seus obsessores encarnados e desencarnados e fazendo-o cair em si e dar início à missão que lhe tinha sido destinada desde antes do seu nascimento naquela encarnação. Sua biografia representa um exemplo notável de como se pode fazer o bem ou o mal, dependendo do direcionamento que damos à nossa sintonia. Podemos ser Saulos ou Paulos de Tarso, conforme a direção que imprimimos aos nossos potenciais. 2. A força do pensamento. A força do pensamento ainda não foi estudado o suficiente pela ciência, cujos profissionais são, na sua maioria, materialistas. Mesmo não crendo na existência do espírito,
Alguns cientistas têm verificado que determinadas pessoas são dotadas de grande força mental. Todavia, mesmo as pessoas comuns representam verdadeiros dínamos de força mental, a qual pode direcionar-se para o bem ou para o mal. A maioria das pessoas oscila entre um e outro. Algumas poucas voltam-se ao mal, representando triste exemplo de incompreensão, verdadeiros tropeços na vida das pessoas e das coletividades. Outras, infelizmente poucas, dedicam-se quase que integralmente ao bem, transformando-se em anjos de bondade, benfeitores da vida de muitos. Educar-se no pensar, sentir e fazer o bem é uma das realizações mais importantes a que podemos e devemos nos dedicar. Os videntes conseguem enxergar nossas emissões mentais, que ganham vida e exercem influência sobre as pessoas, conforme a intensidade das emissões e afinidade com aqueles que as recebem. Os livros do espírito André Luiz esclarecem muito sobre esse tema, de alta relevância para quem pretende adquirir o autoconhecimento. Aprender sobre o pensamento é essencial para o autoconhecimento. Minimizar a importância desse assunto redunda em um viver onde as emissões mentais descontroladas infelicitam a vida de muita gente. 3. O homem velho. Pelo menos duas opções podem ser pensadas para o que teria levado Saulo a tornar-se o terrível carrasco dos primeiros cristãos e provocador da morte daquele que seria seu futuro cunhado, Estevão. Alguns talvez deem fé à tese de que se tratava de um espírito voltado para a violência e intransigência, portanto, atrasado na escala evolutiva, que, por um favor divino, foi arrebatado das garras do mal pura e simplesmente pela força espiritual de Jesus e lançado no vasto campo da compreensão da verdade para lhe realizar uma grande missão. Segundo essa ótica, poucos méritos anteriores teria esse espírito, forçado a tornar-se bom por osmose. Até hoje muita gente pensa que o simples fato de ter se avistado com Jesus é suficiente para mudar sua vida, o que é um engano. Sem um esforço pessoal a evolução espiritual não se processa. Também é verdade que muitos que viram Jesus e estiveram com ele, mas continuaram a vida voltada para a materialidade. Jesus não acendeu a chama em ninguém, mas apenas ativou-a naqueles que já tinham acesa. Diz o ditado antigo: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se o discípulo não está pronto, não adianta aparecer o mestre. Todavia, o que parece muito mais lógico é que aquele era um espírito de alta graduação que, por invigilância, foi envolvido pelas artimanhas de entidades encarnadas e desencarnadas devotadas então ao mal e acabou perdendo momentaneamente a noção da missão nobilíssima que tinha trazido ao mundo. O desvio da sua rota deve ter preocupado Cristo, que se viu na contingência e na necessidade de se apresentar pessoalmente, em toda a sua sublimidade e poder, ao discípulo aturdido, quebrando, de pronto e com firmeza, os elos que o mantinham atado à teia obsessiva. O choque fluídico foi tão grande que desatou todos os elos do obsidiado com seus obsessores, pelo que se calcula da leitura da obra de Emmanuel. A propalada agressividade do discípulo não era reflexo de sua natureza, mas sim o retrato do seu descuido quanto ao orar e vigiar. Aliás, esse alerta não foi criação do cristianismo, mas um máxima de todos os tempos e religiões. Saulo estava distante do orar e vigiar. Por isso, prendeu-se insensivelmente aos interesses dos inimigos do bem. Esse o período do homem velho, que lhe serviu de alerta permanente para o cumprimento da sua grande missão. Emmanuel afirma que Paulo de Tarso foi encarregado posteriormente por Jesus, o divino governador da terra, do esclarecimento dos espíritos altamente intelectualizados mas desviados do bem. Trata-se, portanto, de um espírito dos mais ilustres que o mundo terreno conheceu. 3.1 A prevalência do microcosmo espiritual. Grande parte das pessoas vive em função de interesses puramente egoísticos, ignorando o amor universal, e considerando, no máximo, seus parentes próximos. Essa porcentagem é muito elevada,
infelizmente. Todavia, não é o número de pessoas beneficiadas pelas nossas atenções que conta, mas sim a mentalidade com que atuamos. Assim, há quem aparentemente vive em função de uma única pessoa, mas que sente dentro de si o amor universal em escala muito maior do que outra, que exerce, por exemplo, um mandato público, influenciando comunidades inteiras, mas que, na verdade, não ama mais do que a si própria. Mesmo atuando em função destacada dentro do judaísmo, Saulo vivia em um microcosmo espiritual, ou seja, representando interesses exclusivistas, avesso à ideia do progresso da humanidade, que dependia da propagação de noções muito mais evoluídas quanto à noção de Deus e dos deveres frente às criaturas. Quando assumiu publicamente a ingrata tarefa de combater as novas ideias, estava contrariando implicitamente os mandamentos do Decálogo. Se tivesse meditado de forma isenta e generosa as propostas cristãs, teria visto que nada nelas contrariava a lei e os profetas, e sim, pelo contrário, a própria trajetória da vida de Jesus aparecia nas profecias registradas nos livros do judaísmo. Alertado delicadamente pelo seu mestre Gamaliel, preferiu deixar-se envolver pelos interesses imediatistas, que acenavam com destaque dentro da hierarquia religiosa. Atualmente, ainda se encontram religiosos intolerantes em todas as correntes religiosas. Mesmo nós costumamos ter dificuldade em aceitar a liberdade dos que adotam outros credos. Todavia, é importante exercitarmos o respeito à diversidade. A intolerância religiosa é um defeito decorrente do orgulho, provocador de inúmeras dificuldades. Afirma-se que, na história humana, registram-se mais guerras provocadas sob pretextos religiosos do que sob quaisquer outros. É bom que se esclareça que se tratam de meros pretextos e nunca de razões verdadeiras, pois nenhuma religião, se bem analisada, autoriza a perseguição aos outros credos. O microcosmo espiritual é uma barreira que só se vence pelo amor universal, o qual emana a todas as criaturas, não admitindo qualquer forma de maus tratos e falta de respeito à dignidade alheia. 3.2 A simbiose negativa com os obsessores. Todo pensamento, sentimento ou ação negativos nos liga aos que sintonizam na mesma faixa do mal, gerando uma simbiose negativa. Não há como isolarmos nossa mente dos que sintonizam conosco. Em qualquer lugar que estivermos, exercemos influência e somos influenciados pelos nossos iguais. Assim aconteceu com Saulo, que se tornou triste paladino das perseguições aos primeiros cristãos. Vivia uma simbiose negativa, que se agravava cada dia, conforme se deflui dos relatos de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Muito se fala atualmente na elevação da Terra a mundo de regeneração, entendendo alguns que a simples mudança de categoria proporcionará a felicidade geral, quando, na verdade, nosso céu interior ou nosso inferno interior nos acompanham em todos os lugares onde estivermos. Há espíritos elevados que vivem em regiões umbralinas em missões de auxílio, se sentindo sempre em verdadeiro céu espiritual, enquanto que um espírito cheio de imperfeições estará sempre infeliz, mesmo que lhe seja permitido viver em região elevada da espiritualidade. O autoaprimoramento é necessário, se não quisermos fazer parte da vasta camada dos espíritos dominados pelos defeitos morais, que se incentivam e sustentam reciprocamente nos seus descaminhos. 3.2.1 Os obsessores encarnados. Obsessor é quem induz outrem ao mal. Há muitos obsessores encarnados, ou seja, todos aqueles que prejudicam as outras pessoas. São obsessores os que divulgam mensagens nocivas, de qualquer natureza que sejam. Há pessoas muito inteligentes que podem ser enquadradas nesse perfil, como igualmente outras que são pouco intelectualizadas. Há igualmente pessoas muito destacadas na sociedade e outras sem nenhum prestígio. O que conta é o direcionamento que elas dão à sua energia espiritual.
Os exemplos são inúmeros de situações em que se consegue fazer mal às pessoas. Há quem simule fazer o bem, mas com a intenção do mal. Saulo se deixou dominar pelas sugestões de obsessores encanados, que eram seus companheiros de ideologia rigorista e ambiciosa. Cada um que os ouve às sugestões de terceiros indutoras dos defeitos morais está dando ouvido a obsessores encanados. Respondemos perante a consciência e a justiça divina se damos ouvidos a esses maus conselheiros. O orar e vigiar se faz imprescindível para não cairmos nas armadilhas dos conselheiros do mal, que, muitas vezes, se apresentam cheios de argumentos aparentemente respeitáveis. O próprio Saulo, escutando alguns companheiros, acreditou estar cheio de razão para iniciar a matança de pessoas, mesmo sabendo do mandamento do não matarás. 3.2.2 Os obsessores desencanados. A doutrina espírita é a corrente religiosa que mais informa sobre as relações entre o mundo dos encarnados e dos desencanados. O número de obras esclarecedoras sobre esse assunto é respeitável, podendo-se destacar várias psicografadas por Francisco Cândido Xavier de Valdo Pereira Franco, sem contar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Ignorar a influência dos espíritos desencanados sobre os encarnados é deixar de levar em conta um dado importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Infelizmente, a maior parte da humanidade não tem interesse em informar-se sobre isso e sofre as consequências dessa desinformação. O número de obsidiados é muito elevado, sendo os desencanados atraídos pelos defeitos morais que ainda mantemos. Saulo, optando por ignorar a essência do decálogo para iniciar as perseguições contra os cristãos, passou a ser teleguiado por mentes desencanadas voltadas para o mal. Somente no memorável encontro com Jesus, e por força da sublimidade irresistível do amor do Senhor, quebrou-se a cadeia que o mantinha refém dos terríveis exploradores do seu psiquismo em franco desvario. Sempre é de bom alvitre lembrar-se a necessidade do orar e vigiar como barreira contra as influências negativas invisíveis. 3.2.3 A implantação de plugs negativos no perispírito. Manuel Pilomeno de Miranda, em livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, conta o caso de um rapaz cujo obsessor lhe tinha implantado um plug no cérebro perispiritual, através do qual induzia a uma submissão altamente danosa. Situação idêntica deve ocorrer em muitos casos de exploração psíquica, quando o obsidiado passa a agir como verdadeiro teleguiado pelo obsessor. A terapêutica espírita é muito conhecida atualmente, praticada nos centros espíritas, e produz excelentes resultados, dependentes, todavia, do desejo sincero do obsidiado em reformar-se moralmente, o que se complementa com a evangelização do obsessor. As obras referidas linhas atrás, além de outras, assinadas por nomes respeitáveis da doutrina espírita, podem ser estudadas pelas pessoas vítimas de obsessão. A família também deve participar do investimento espiritual, tal como se faz nos sistemas dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos. Sobretudo, deve-se entender que o importante é evoluirmos assimilando a noção do amor universal, única solução para todos os problemas humanos e caminho para a felicidade. É evidente que a evolução não nos proporcionará a calmaria e a ociosidade, que muitos desejam, mas sim o trabalho no bem, que é o melhor benefício que Deus concede às suas criaturas. A felicidade e a paz são frutos do trabalho no bem. 3.3 A prevalência dos defeitos morais. A simples sequência dos dias da existência humana, seja no mundo encarnado, seja no mundo desencarnado, propicia o desenvolvimento intelectual, pois o espírito sempre aprende coisas novas, mesmo quando não esteja empenhando em aprendê-las. Portanto, o progresso intelectual é quase automático. Todavia, o progresso moral é resultado da decisão individual em vencer suas más tendências, resumíveis no orgulho, egoísmo e vaidade. Assim está escrito em O Livro dos Espíritos.
O progresso intelectual normalmente antecede o moral, evidentemente, e é muito mais fácil que o segundo. Por isso, somos mais inteligentes do que bons. Saulo, enredado na teia dos interesses corporativos e entendendo as ideias cristãs como contrárias à sua religião, deixou-se dominar pelo orgulho e tornou-se perseguidor da nova crença. Seu ponto fraco, acreditamos, foi o orgulho, defeito oposto da humildade. A maioria das pessoas não dá combate permanente e organizado aos próprios defeitos morais, muitos praticamente até cultivando as próprias falhas morais com gosto e propalando-as como se fossem virtudes. Assim é que muita gente diz pomposamente que não leva desaforo para casa, centraliza seus esforços na acumulação de benefícios pessoais, etc. Somente através da autoanálise conhecemos a extensão das nossas deficiências morais e, somente quando tomamos a iniciativa de as vencer, avançamos firmes no rumo da evolução ético e moral. Sem esse esforço indispensável, estaremos sempre na posição de joguetes das circunstâncias da vida, desinformados e inseguros. Espíritos evoluídos são aqueles que já adquiriram as virtudes da humildade, desapego e simplicidade e, apesar de sofrerem muitos reveses, os naturais da vida, não se deixam abater pelos testes pelos quais todo mundo tem de passar. Dando grande salto qualitativo para o padrão do homem novo, Paulo de Tarso se fez caracterizar pela humildade. Não tinha pendor para o egoísmo e a vaidade, sendo, por isso, fácil para ele desapegar-se dos interesses materiais, que não o atraiam de verdade, e viver com a simplicidade franciscana que estava arquivada no seu subconsciente. Não era um espírito nem egoísta nem vaidoso. Se o fosse, seu grande salto seria muito mais difícil, talvez impossível a curto prazo. Talvez o defeito mais enraizado no ser humano seja o egoísmo, vivendo muita gente apegada ao dinheiro e os bens materiais. Esse apego resulta das poucas reflexões sobre as leis divinas e a dúvida sobre a continuidade da vida após o desencarne, fazendo as pessoas agarram-se às posses materiais e ao corpo físico, como coisas palpáveis e as quais tomam como tábuas de salvação no oceano da sua desinformação das coisas espirituais. O egoísmo faz muita gente tomar atitudes eticamente condenáveis, no mínimo, classificáveis como omissões quanto ao dever de fraternidade. 3.3.1 O orgulho. O orgulho representa uma visão distorcida da nossa própria individualidade. Somos seres em evolução, membros de uma hierarquia onde há um número infinito de seres mais e outros menos evoluídos que nós. Podemos muito aprender com uns e outros e podemos muito ensinar também. Fomos feitos para conviver em harmonia com todos, pois vigora na natureza o sistema da colaboração. Julgar-se feito de ciência mais apurada é ignorar as próprias leis divinas, uma vez que Deus não ama mais um filho que o outro. A posição que ocupamos na sociedade representa a mera diferenciação no tipo de trabalho que nos foi destinado na presente encarnação, isso sem contar que ora nascemos com missões socialmente destacadas, ora com atribuições pouco valorizadas. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Também é de se considerar que o que vale não é o posto, mas a forma como desempenhamos nosso trabalho, com ou sem a ideia de amor universal. A autoanálise permanente nos ajuda a não nos orgulharmos dos destaques que venhamos a receber nem nos revoltarmos com as aparentes humilhações que venhamos a sofrer. Paulo de Tarso, depois de experimentar o prestígio e poder como Saulo, passou sob chuvas de humilhações no cumprimento da sua gloriosa missão de universalizador do cristianismo. Todavia, tendo consolidado em seu íntimo a virtude da humildade, encarou aqueles reveses como necessários ao próprio progresso espiritual. Ninguém consegue evoluir sem adquirir humildade, que não significa andar andrajoso e sem higiene, mas sim saber da posição de simples colaborador no universo de servidores do mundo material e do mundo espiritual. Somos meras engrenagens de uma máquina imensa,
não sendo ninguém substituível nem indispensável. Nem por isso deixaremos de dar nossa contribuição, grande ou pequena. Madre Teresa de Calcutá dizia que sua atuação não passava de uma gota no oceano, mas sem isso o oceano seria mais pobre. 3.3.2 O egoísmo. O egoísmo representa todo excesso na concessão de vantagens a si próprio. É normal que cada um invista em seu próprio desenvolvimento, mas se torna doentia a preocupação exagerada com sua pessoa. A educação que muitos pais e mães dão aos próprios filhos é voltada para o egoísmo, centralizando-se nos interesses da família e esquecendo-se de ensinar-lhes, pela exemplificação mais do que pela palavra, que fazemos parte da grande família universal, formada por toda a humanidade. A história de Romeu e Julieta aponta a triste rivalidade entre duas famílias, que, somente com a morte trágica de seus respectivos filhos, romperam o círculo vicioso do ódio recíproco. O egoísmo representa a prevalência do instinto animal sobre a própria inteligência, pois, enquanto esta última mostra as vantagens da cooperação entre os seres, o primeiro instiga o exclusivismo e as disputas irracionais. O espírito André Luiz afirma que quando cada um entender que vale a pena ser bom, vai ser bom até por interesse, mostrando que a fraternidade gera amizades sinceras e retorno compensador, enquanto que o egoísmo só produz disputas inúteis e produz as desavenças mais encarniçadas. A violência e a guerra são frutos, respectivamente, do egoísmo individual e coletivo. O intercâmbio entre os povos aos poucos vai amainando o egoísmo, demonstrando que as trocas são necessárias entre eles. A globalização induz a amizade entre as nações e os cidadãos dos diferentes países. O próprio esporte ajuda a unir a humanidade, tendo começado sua missão gloriosa nas Olimpíadas da Grécia Antiga, quando as cidades-estado participantes interrompiam até as guerras no período daquelas importantes e educativas atividades esportivas. Se cada um decidisse o que sabe ou pode realizar e recebesse aquilo de que necessita, a realidade humana seria totalmente diferente. Caminhamos nesse sentido, sendo exemplo nobilíssimo o trabalho voluntário, que aumenta a cada dia, multiplicando-se o número de voluntários e o de entidades filantrópicas e ONGs. Saulo não manifestava qualquer tendência para o egoísmo, sendo que, por isso, ficou facilitada sua vida após a conversão ao estilo do homem novo, dividindo prazerosamente com todos seus poucos bens e seus grandes conhecimentos e generosidade. Vencer o próprio egoísmo começa pelo desapego a uma série de vantagens materiais e cresce através da renúncia a outras tantas coisas, que funcionam peso no nosso voo rumo ao infinito. Devemos fazer como o baloneiro que vai desprendendo os sacos de areia amarrados ao balão para poder distanciar-se do solo e voar cada vez mais alto. 3.3.3 A vaidade. O desejo de evidência retira o mérito de muitas realizações. Quem procura o destaque através das obras sociais já recebeu seu galardão e nada tem a receber da justiça divina. O desinteresse verdadeiro compõe o perfil psicológico do homem novo, enquanto que o homem velho realizar boas obras com o fito de projetar o próprio nome e ser homenageado pelos seus contemporâneos. A vaidade é sutil e se esconde atrás das máscaras do falso idealismo. Quanta gente vive em função da vaidade e sofre quando não recebe o reconhecimento que julga merecer. Saulo não pecou pela vaidade, pois nunca pretendeu receber elogios e benefícios outros que não a aprovação da sua consciência. Mesmo quando enveredou pelo caminho da intransigência e da violência não estava movido pela vaidade, mas sim pelo orgulho, como dito linhas atrás. Paulo de Tarso, o homem novo, era simples, desataviado, despretensioso, amigo da forma de viver sem formalidades desnecessárias. Assim também deve ser o homem novo de hoje, acessível, cordial, afável e de trato fácil em relação a todas as pessoas,
sem preocupação em querer uma projeção desnecessária em função do trabalho idealista que realiza. Sabe que os elogios em nada lhe ajudarão no progresso moral. A vaidade é um defeito moral grave, que deve ser detectado e substituído pela virtude oposta, que é a simplicidade. Os homens e mulheres realmente superiores são simples, como se vê em exemplos nobres de ontem e de hoje. Os vaidosos assemelham-se aos pavões, que chamam para si o ridículo e a inveja de outros vaidosos menos bem-sucedidos. A vaidade a que nos referimos aqui nada tem a ver com a preocupação feminina de bem apresentar-se e enfeitar-se, mas sim apontamos apenas a vaidade defeito moral. 4. O homem novo. A transformação de Saulo, homem velho, em Paulo de Tarso, homem novo, foi uma das mais surpreendentes e marcantes da história do cristianismo, justamente pela gravidade das faltas por ele cometidas contra os ideais do progresso da humanidade. Madalena falhou pela vaidade doentia, Zaqueu pelo egoísmo e Saulo pelo orgulho. Sua adequação ao padrão do homem novo foi trabalhada em vários anos de meditação, renúncia, sacrifícios, lágrimas de arrependimento e investimento persistente em fazer de si próprio uma pessoa em que o amor universal suplantasse as tendências negativas. O trabalho interior transbordou em dedicação à propagação da Boa Nova por todas as terras onde conseguiu chegar fisicamente ou através das suas famosas epístolas. Seu verbo candente atingia em cheio o coração e o cérebro dos discípulos. Convencia pela sinceridade da sua reforma interior. Transformou o cristianismo, de crença limitada aos arredores de Jerusalém, em tema de reflexão para centenas e milhares de estrangeiros. O homem novo atual procura viver segundo os ditames da própria consciência, ciente de que a vida no mundo material é passageira e visa sobretudo o desenvolvimento intelecto-moral, sendo incerto o dia da passagem para a pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. Não se engane nem engane os outros. Investe em si próprio e em favor do progresso alheio. Luta por transformar-se e ajuda a transformação do mundo para melhor. Feliz de quem trilha esse caminho, pois consegue viver melhor do que aqueles que gozam dos benefícios puramente materiais. A felicidade é resultado da consciência pacificada e somente o homem novo vive essa realidade. 4.1 A prevalência do macrocosmo espiritual. Enquanto a gente vive como o homem velho, ou seja, em função dos interesses materiais ou puramente pessoais, sem levar em conta a universalidade proclamada pelas leis divinas, que faz surgir o homem novo, nossa vida não passa de um corre-corre atrás de mesquinharias ou marasmos de ociosidade estagnante, que geram desilusões a curto, médio ou longo prazos. O ser humano foi programado para a felicidade, que só se alcança pela evolução intelecto-moral, rumo a horizontes cada vez mais altos, nas trilhas que levam a Deus. Com o aprimoramento espiritual, nossa visão de conjunto aumenta progressivamente e passamos a pensar na humanidade, nos seres todos que habitam o planeta e começamos a entender os exemplos de vida de homens e mulheres como Francisco de Assis, Mohandas Gandhi, Francisco Cândido Xavier e Madre Teresa de Calcutá, para quem todos os seres são importantes e dignos de atenção. A mudança se faz com o desapego aos bens e interesses materiais, aos interesses mesquinhos da vaidade doentia e ao orgulho, fazendo-nos verdadeiros cidadãos do mundo, apesar de continuarmos vivendo muitas vezes nos estreitos limites de uma pequena cidade ou vila. O diferencial não está no exterior, mas na mentalidade nova, que abre a mente e o coração para a filantropia sem limites. Não mais a prevalência de interesses puramente pessoais, corporativos, familiares ou locais, mas sim a procura do bem-estar de qualquer um que necessite de compreensão e ajuda. O caminho a percorrer é longo e não se faz em alguns dias ou meses, mas no curso de uma vida inteira, em uma sequência diária de aperfeiçoamento através da reflexão e das ações beneméritas desinteressadas. 4.2 A sintonia salutar com os orientadores espirituais.
A sintonia espiritual do homem velho se faz com outros homens velhos, que costumam mesclar sentimentos bons e maus. Muitos sentem a ilusão da felicidade, quando, na verdade, apenas estão ingerindo água pura toldada pelo lodo ou a lama. Mudando de mentalidade, com a superação dos defeitos morais, passando a faixa mental do homem novo, conquistamos merecimento para a sintonia com os orientadores espirituais e deixamos para trás as vibrações dissonantes de algumas sintonias antigas, que, na época, nos pareciam boas e saudáveis. Nossa antena psíquica de então estava enferrujada e não tinha condições de captar as emissões de frequência mais alta. Sem ingressar na faixa dessa nova sintonia, continuaremos oscilando entre o bem e o mal, vítimas de desajustes periódicos, fazendo-nos terminar a jornada terrena com aproveitamento insuficiente e uma grande insatisfação interior pelo tempo mal empregado. Quando Jesus afirmou que deveríamos dizer sim sim, não estava pretendendo significar que as opções deveriam ser claras entre o bem e o mal. Não há meio termo possível quanto às escolhas interiores, ou vivemos como o homem novo ou como o homem velho. Os referenciais de um e outro são diversos e as consequências igualmente. A sementeira é espontânea, mas a colheita é obrigatória. Nossos orientadores espirituais são homens novos ou mulheres novas. Se quisermos estar em contato psíquico com eles, isso só acontecerá se estivermos na mesma faixa mental. 4.2.1 Os orientadores encarnados. O dever de tratar com urbanidade todas as pessoas e tentar ajudá-las não significa que sintamos a mesma afinidade com todas, uma vez que os que estão psiquicamente distantes não se sentem à vontade uns em presença dos outros. Há entre os encarnados aqueles que devemos imitar nos seus exemplos dignificantes. Esses orientadores encarnados são pessoas de melhor qualificação ético-moral que nós e nos ajudam muito com seus exemplos nobres de conduta. Seus textos, palestras, diálogos e observação de sua vida nos inspiram a melhorar nossa conduta. Sempre devemos manter, de alguma forma, contato com essas pessoas, mesmo que pela simples leitura, se não for possível maior proximidade, pois sua energia positiva aciona nosso psiquismo à elevação. O distanciamento das fontes positivas propicia a oportunidade para cairmos em faixas inferiores e ficarmos sujeitos às afinizações inferiores. Faz parte do horário vigiar estar em contato, como dito, mesmo que pelas leituras edificantes, com os verdadeiros orientadores espirituais. 4.2.2 Os orientadores desencarnados. Apesar de invisíveis aos olhos materiais, nem por isso nosso contato com os orientadores desencarnados se faz menos eficiente. Como fontes de energia mental que todos somos, sintonizamos continuamente com aqueles que se afinizam com nosso mundo interior. O homem novo sintoniza com os orientadores espirituais. O homem velho oscila entre os bons e os maus espíritos. O que faz a diferença entre o homem novo e o homem velho é seu estilo de vida interior, que se irradia do seu íntimo e não as atitudes externas, que costumam encobrir muitas intenções nocivas. Esses orientadores nos acompanham durante nossa encarnação e nos inspiram bons propósitos. Há quem os veja através da visão psíquica, outros escutam suas induções pela acústica mental, alguns outros agem completamente incorporados por eles em transes temporários, enquanto que a maioria simplesmente recebe intuições. Mas sua presença é certa e firme quando há um homem novo presente em qualquer ambiente que seja. Quando Jesus garantiu que sempre estaria presente quando dois ou mais se reunissem em seu nome, não excluiu seu apoio quando um só estivesse presente. Nossos orientadores comparecem sempre que necessário, mesmo sem o pedirmos, pois sempre estão interessados na realização do bem. 4.2.3 A retirada de plugs negativos do perispírito. A tecnologia se faz presente tanto no mundo material quanto no espiritual,
havendo técnicos voltados para o bem e outros para o mal, tanto aqui quanto lá. Verificam-se casos de implantação de equipamentos eletrônicos negativos no perispírito de pessoas obsidiadas, como relata Manuel Pilomeno de Miranda, em obra psicografada por Divaldo Pereira Franco. A retirada desses componentes se faz através da atuação de especialistas do mundo espiritual, como parte do processo de desobsessão. É bom lembrar sempre a importância da recomendação do orar e vigiar para se evitar a sintonia com inimigos do bem, sempre atentos para as oportunidades de prejudicar seus desafetos. 4.3 O desenvolvimento das virtudes morais. A preocupação com a aquisição e desenvolvimento das virtudes nem sempre faz parte do modelo educacional escolhido pelos pais e mães, mais preocupados com a segurança financeira dos filhos do que com qualquer outra coisa. O resultado dessa mentalidade distorcida é a luta desenfreada e fria pelo pão de cada dia, ficando muita gente fora do campo das oportunidades, pois alguns mais egoístas ou desonestos passam a ocupar os melhores espaços e até mais de um quando conseguem. O orgulho, o egoísmo e a vaidade muitas vezes são incentivados direta ou indiretamente por esses pais e mães, tratando esses defeitos como se fossem virtudes necessárias na luta por um lugar ao sol. O homem novo não educa seus filhos dentro desse padrão, mas sim dá o exemplo diário de humildade, desapego e simplicidade. Ninguém necessita de tantos bens materiais para viver, nem de tantas benesses, nem de tanto prestígio, porque reconhece que seu objetivo central na vida é evoluir em inteligência e espiritualidade. O homem novo realmente é diferente do homem velho, e os focos de um e outro divergem na essência. Um trabalha em função do espírito, mesmo quando exerce sua profissão no mundo, enquanto que outro visa benefícios materiais, mesmo quando aparentemente visa o aperfeiçoamento do espírito. A encarnação é passageira e ninguém sabe a hora da partida. Por isso, é importante estar preparado com o passaporte espiritual em dia, representado pela aquisição das virtudes morais, que possibilita viver-se relativamente bem em qualquer ponto do universo. 4.3.1 A humildade. A humildade não significa a subserviência, mas sim o reconhecimento da nossa posição de meras engrenagens na imensa máquina do mundo, onde cada peça é, ao mesmo tempo, importante, mas substituível. Os espíritos realmente evoluídos são humildes, pois reconhecem que há outros muito mais evoluídos que eles e verificam que os menos evoluídos também são importantes no contexto geral. O espírito Emmanuel se apresenta ajoelhado diante do nobre Ismael. Francisco Cândido Xavier sempre se reconheceu mero verme perto da personalidade amorosa de Jesus. E assim por diante. São exemplos de homens novos. Quando alguém se apresenta cheio de empáfia, já fica patenteado o homem velho, necessitado do encontro divino na sua particular estrada de Damasco. O homem novo não se preocupa em ser valorizado exteriormente, pois sabe que seus méritos ou deméritos são um assunto entre ele e Deus, através da própria consciência. O prestígio ou desprezo exteriores não alteram essa realidade. 4.3.2 O desapego. Há bens materiais essenciais à nossa sobrevivência e há outros que são, simplesmente, acessórios. No entanto, essa valoração varia de pessoa para pessoa de acordo com seu nível intelecto-moral. Isso é evidente, dispensando maiores comentários. Compensa ao homem novo desapegar-se dos acessórios na maior quantidade possível, para manter consigo apenas os essenciais. O apego às coisas materiais e qualquer coisa que dificulte a caminhada evolutiva é prejudicial. Afinal, o objetivo maior da encarnação é o nosso desenvolvimento intelecto e moral, o que não ajuda nessa empreitada, por si só, já se torna um peso que carregaremos, gerando um esforço inútil. A hora da partida para o mundo espiritual é desconhecida por nós. Se formos alcançados em situação interior desfavorável,
estaremos levando para a nova realidade pendências mais ou menos graves, que terão de ser resolvidas. Nas reuniões mediúnicas aparecem inúmeros espíritos que sequer tomaram conhecimento de que já estão no mundo espiritual. Muitos continuam apegados ao patrimônio material que tiveram, outros reclamam tratamento especial pelo nível social que ocuparam, outros continuam na perseguição a pretensos adversários, outros não se conformam em deixar a convivência com os entes queridos que continuam encanados, etc. etc. As religiões, apesar de todo o seu esforço, não entraram no íntimo mais profundo das pessoas, principalmente no que pertine à continuação da vida após o decesso corporal. Grande número desses adeptos descrê da própria existência da alma, acreditando que só existe o corpo e tudo acaba com a morte. Somente a doutrina espírita fornece informes mais detalhados sobre a existência do espírito e a realidade da vida no mundo espiritual. Poucos são os recém-desencarnados que se dão conta da nova realidade e sentem-se desnorteados, requisitando ajuda nas reuniões mediúnicas. Enquanto não mudar o quadro de desinformação quanto à realidade do mundo espiritual, os centros espíritas continuarão a ser um destacado pronto-socorro para recebimento e orientação das pessoas que viveram apegadas às coisas do mundo. O espírito André Luiz informa, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que a maioria das pessoas que desencarna vai para o umbral. Esse fato ocorre justamente pelo apego que essas pessoas mantêm pela materialidade, o que inviabiliza seu acesso a regiões melhores do mundo invisível. A necessidade do desapego é questão séria e não deve ter sua solução adiada. Jesus afirmava que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, demonstrando seu desapego absoluto. Não estamos nesse nível, evidentemente. Paulo de Tarso desapegou-se de quase tudo, até de muitas coisas essenciais à vida da maioria das pessoas. O homem novo deve atentar para a diferença entre coisas essenciais e acessórias. 4.3.3 A simplicidade. A simplicidade é a virtude oposta à vaidade. A ideia de simplicidade merece algumas considerações esclarecedoras. Alguém que ocupe elevada posição social não pode descuidar-se do cumprimento de algumas regras de etiqueta. Todavia, nem por isso, deixará de ser simples se, no seu íntimo, é uma pessoa desprovida de vaidade. Não é o exterior que deve ser analisado, mas a índole de cada um. Dom Pedro II era um homem de extrema simplicidade, mesmo ocupando o trono do Brasil durante seu profícuo reinado. Uma pessoa do povo, vivendo em grande carência material, pode não ser dotada da virtude da simplicidade. O homem novo sabe como se conduzir, optando pela simplicidade em todos os momentos de sua vida, com isso dando um belo exemplo a muitos, que procuram uma evidência que raia pelo risível e pelo ridículo. Paulo de Tarso foi simples em todas as suas atitudes, despretensioso e sem intenção alguma de ganhar projeção, mas considerando-se apenas feliz de trabalhar como mais um divulgador da Boa Nova, honrando e destacando seu divino mestre. 5. O salto qualitativo. Enquanto que a inteligência se desenvolve pelo mero decurso do tempo, uma vez que ninguém consegue viver sem pensar e, só de pensar já se caminha para frente, mesmo que pouco, não acontece da mesma forma quanto é o aperfeiçoamento ético-moral. Alguém só evolui nesse último aspecto se realiza um esforço consciente nesse sentido. O fato de sofrer as consequências dos maus propósitos por si só não desperta a consciência das pessoas rebeldes ao progresso ético e moral. Deus concede a cada um a liberdade de optar pela evolução ético-moral ou pela estagnação. Quando o grande missionário tarsense rompeu com o paradigma do homem velho, realizou um salto qualitativo importante, optando pela dedicação integral à sua missão de discípulo de Jesus. Esse salto representa uma mudança realmente qualitativa, adotando-se um modelo de pensar, sentir e agir diferente daquele que norteia o homem velho.
Somente os espíritos maduros para tanto conseguem realizar essa transposição, pois não se trata de um ato único, uma decisão consubstanciada em uma simples declaração de vontade, mas uma sequência de pensamentos, sentimentos e atitudes que se sucederão pelo resto da vida. Saulo tinha em seu íntimo a maturidade necessária para o salto decisivo, nunca mais voltando a enganar-se quanto às suas responsabilidades espirituais.